E eu estou surpreso nesta noite que eu vejo um povo corajoso que venceu o frio e veio adorar a Deus. Amém? Eu estou muito feliz nesta noite, pois no sábado passado aqui realizamos um casamento e os pais da nossa irmã Franciele prometeu que viria estar conosco. E eu me alegro muito em vê-los aqui nesta noite. E que esta noite seja, na verdade, marcada por Deus, e que vocês fiquem sempre conosco aqui, viu? Até o dia do arrebatamento, viu, amados? Eu creio porque Deus tem uma obra a fazer. Nesta noite, irmãos, nós iremos fazer algumas profissões de fé. São irmãos que se tornarão membros do corpo de Cristo, deixarão de ser congregados, porque até passar pelas águas do batismo, você é um congregado, você ainda não faz parte. Isso é um mistério muito grande. Após o batismo em águas, quando a pessoa entende a palavra, entende o plano de salvação, pede o batismo conscientemente, não é ninguém pegar alguém à força e dizer, você tem que se batizar. Não, a pessoa precisa ter consciência que é um pecador e que reconhece o plano de salvação e que está liberto dos pecados e agora querem declarar a sua fé pública, dizendo que vai servir o Senhor todos os dias da sua vida. E talvez nesta noite você vai estranhar um pouquinho, pois ainda que nós não temos tido assim uma oportunidade de fazer um discipulado mais amplo, eu quero trazer uma palavra doutrinária àqueles que vão descer as águas do batismo no primeiro sábado do mês de julho. E quem sabe entre estes que aqui estão, são 4 candidatos, alguém ouvindo estas palavras possa tomar também a decisão, porque uma coisa é você ter oportunidade e não querer o batismo, e outra coisa é a pessoa nunca ter oportunidade, é diferente. Abram as vossas Bíblias, em especial os que vão descer as águas batismais, todos, mas especialmente todos vocês que vão se batizar. Mateus capítulo de número 3, a partir do verso 13 a seguir, Jesus deixa um grande exemplo para nós. Ele é Deus, Ele é o Criador do universo. Queridos pastores, auxilie o nosso amigo que está conosco com a Bíblia, senta perto dele lá para que ele leia a Bíblia conosco, tá bom? Isso. Dê uma olhada aí se tem alguém do seu lado que está sem a Bíblia, chegue mais perto para que essa pessoa leia a Bíblia. É importante ler a Bíblia. A Bíblia precisa ser lida. As crianças que já sabem ler, auxilie para que elas também, Mateus já sabe ler, Pedro Henrique já sabe ler, e várias crianças, então já pega a Bíblia e vamos lendo a palavra, o exemplo que Jesus nos deixa. Amados, eu vejo ali um jovem adolescente com a mãozinha no rosto, esperando que alguém vá auxiliá-lo, ninguém. Acorda, povo de Deus. Vamos ganhar alma dentro da igreja, porque às vezes nós pensamos que ganhar alma é só lá fora. Jesus está generoso conosco, está mandando as almas. Você pode glorificar a Deus? Então vamos ler a Bíblia. É importante ler a Bíblia. Capítulo 3 de Mateus, verso 13, o exemplo que Jesus nos deixa. Então veio Jesus da Galileia ter com João.
junto do Jordão. Olha, irmãos, para o quê? Mas Jesus precisava de batismo. Jesus precisava passar pelo processo de arrependimento, se ele nunca pecou. Irmãos, como entender esta profundidade espiritual? Como entender esta revelação extraordinária? Como entender este modelo bíblico doutrinário que Jesus nos deixa? Por que muitas pessoas, amados, muitas vezes descem as águas do batismo, mas logo se desviam? Porque não são doutrinados a respeito à responsabilidade do batismo em águas. O batismo em águas não vai te salvar. O que te salva é a sua fé em Jesus Cristo. O batismo em águas é a confirmação da sua fé, porque o campo da fé ninguém consegue analisar, nem ver, porque fé não se pega, nem se vê, fé se sente, está no campo exatamente subjetivo. Mas quando eu peço o batismo em águas, aí eu declaro esta fé que eu tenho publicamente, dizendo que a partir daquele momento eu vou seguir a Jesus todos os dias da minha vida, obedecendo às ordens doutrinárias da palavra de Deus, as ordens estabelecidas pela igreja. Porque tem muitos crentes, amados, já veteranos, que não conhecem ainda esses princípios doutrinários. Não é como eu quero, nem como você quer, é como Deus determina pela sua palavra. E Jesus, neste momento, ele vai a João Batista para ser batizado, em meio a uma fileira de pecadores. E Jesus se põe no meio deles. Jesus também não fura a fila não, viu? Jesus se põe no meio daquela multidão e aguardando a sua vez. Mas o batizador que estava lá dentro do Rio Jordão viu Jesus. Nós entendemos esse princípio, nós vamos valorizar esse espaço tão humilde por enquanto aqui estamos, porque o valor não é esse prédio, e nem o grande prédio que está sendo construído. O valor aqui é você, é a igreja, você que tem valor. Então nós vamos entender que a igreja, esse lugar, esse ambiente, é um ambiente extraordinário, é o melhor lugar da face da terra. Nem a minha casa, nem a sua, com todo o conforto que possa ter, é melhor do que aqui. Porque aqui é o lugar que Deus fala conosco, revela a sua vontade, nos encoraja, como a irmã Michele já leu, Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Por que o seu coração está atribulado? Aqui é lugar que somos confortados, somos abençoados por Deus. Mas é interessante entender o que é o batismo em águas, porque somente após o batismo é que você vai participar dos símbolos da Santa Ceia, que é o pão e o cálice, que naquele momento, daquele evento extraordinário, que vocês vão participar na primeira ceia das vossas vidas na sede, em meio àquela grande multidão, no primeiro sábado do mês de julho, naquele momento em que você pela primeira vez vai tomar aquele pão e tomar aquele cálice, naquele momento há uma lei teológica que se chama consubstanciação, que naquele momento, naquele suprimento, naquele elemento, está a presença do corpo de Cristo. Isso é majestoso, isso é magnífico, e o crente tem que ter esta consciência.
Não há uma transubstanciação, como uma outra ideologia se emprega. O pão continua sendo pão, e o cálice de uva, o suco continua sendo suco de uva. Mas a presença de Cristo está naquele momento. Então, após o batismo, vocês vão ter essa oportunidade de a cada mês, a cada oportunidade na sede, de estar participando da Santa Ceia de modo consciente, inteligente, racional, com fé, sabendo o que está fazendo. Mas vamos lá. Então veio Jesus da Galileia ter com João. Jesus procurou. Por isso que eu me preocupo às vezes com crentes que estão na igreja, já há tempo na igreja. Às vezes até faz parte de departamento, viu, pastores? Mas eles não procuram o batismo em águas. Note que Jesus dá um exemplo aqui. Ninguém foi atrás dele para que ele fosse batizado. Ele veio pedir o batismo. Isso é extraordinário. Isso é magnífico. Porque o que acontece? Às vezes, pela falta de ensino, as pessoas não se interessam, né? Às vezes, muitos adolescentes na igreja, ele vai crescendo, ninguém fala, ele vai ficando, porque ele também não entende. E é o meu conselho a você, que é jovem, adolescente, faça como Jesus. Ele procurou ser batizado. Se você tem alguma dificuldade, não entende alguma situação que precisa ser resolvida, procure os pastores, nos procure. Nós estamos aqui para te ajudar. Cada caso é um caso. Viu, pastores? Nós não podemos pegar um único caso e fazer disso uma regra. Não. Tem situações que o ministério precisa analisar para entender o porquê não, qual é a dificuldade, qual é o impedimento, para que essa pessoa possa cumprir a justiça de Deus e descer as águas batismais. Mas João, quando viu aquilo, ele falou: não é possível. Diz o verso de número 14: mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens a mim? Realmente, o evangelista, ele não entende esse procedimento, porque ele sabia quem era aquele homem. Ele sabia perfeitamente que aquele era o Salvador do mundo. E Jesus pediu batismo em águas. Aleluia. Aleluia. Lembro-me perfeitamente daquele dia 31 de maio de 1967. Eu era ainda um adolescente. Naquele rio, era um riacho, lá na cidade de Matias Barbosa, Minas Gerais. Talvez eu nem ache no mapa, mas ela tem, viu? Quando eu desci as águas do batismo, que dia glorioso, eu era um adolescente. Que maravilha! Eu senti naquele momento, dentro daquelas águas geladas, que era um frio tremendo, o calor do Espírito Santo. Faz a conta aí de 67 até aqui, quantos anos já deu? E é todos esses anos de alegria e felicidade na presença de Deus. Não demore muito. Não demore muito pedir o seu batismo em águas. Você está deixando passar grandes oportunidades de grandes experiências com Deus. Faça como esses 4 candidatos vão fazer nesta noite, vão fazer a sua profissão de fé. Olha agora, eu
careço de ser batizado por ti, e vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém. Quer dizer, eu preciso ser batizado por você, e você precisa me batizar. Nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Verso 16. Olha o que acontece quando o crente, porque isso aqui, quando você é consciente, este sobrenatural que aconteceu com nosso Salvador, isso acontece conosco também, porque nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, logo pertencemos a Ele, que a cabeça está no céu, mas o corpo está na terra, que somos nós. E nós vamos ouvir também pela fé esta voz, pois nos tornamos filhos de Deus. Que algo glorioso, que algo maravilhoso. E Jesus, sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se abrirão os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos, Marcos capítulo 16. Aleluia. Jesus deu o exemplo, agora ele vai dar uma ordem. Jesus deu o exemplo, ele indo, pedindo o seu batismo, se batizando, e agora ele vai dar uma ordem. Marcos capítulo 16, verso 15 a seguir. Que barulho gostoso de Bíblia folheando. Aleluia. Pastor Flávio, você está sendo abençoado. Quem sabe, meu amado, você está sentado ao lado de Natanael. Será um grande homem de Deus na terra. Hoje é um menino, é um garoto, mas amanhã ele estará ensinando, será um pastor. Vocês não sabem, irmãos, o que Deus pode fazer. Aleluia! Olha a ordem de Jesus agora. Disse-lhes, é Jesus dando uma ordem: ide por todo o mundo, a todas as pessoas, e pregai o Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boa notícia, palavra de libertação a toda criatura. Quem crê? Quantos aqui acreditam no Evangelho de Jesus Cristo? Levante a mão bem alto. Só que não pode ficar só aí. Eu sei que você já fez o segundo passo, mas há pessoas aqui, esses que vão fazer a profissão, mas tem outros que não fez o segundo passo, que é a ordem de Jesus. Muito bem, na primeira vez todos levantaram as mãos e for batizado. Quantos já foram batizados? Levante a mão bem alto. Aleluia. Mas tem mãos que ainda não puderam se levantar. Mas Jesus vai tocar em você nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que maravilha. E for batizado, será salvo. Olha que extraordinário. Será salvo. Aleluia. Mas note que na continuidade da revelação espiritual, Jesus não vai usar a palavra batismo, mas só a palavra crer.
Mas quem não crê, porque quem não se batiza, é porque ele não creu. Por isso que tem Pedro, mas por que Jesus não cita batismo na continuidade? Ele só diz: quem não crê será condenado. Não tem nem que estar escrito assim: quem não crê e for batizado será condenado. Por que está só quem não crê? Porque quem não crê não se batiza. Isso é doutrina, irmão. Isso aqui é coisa do céu, viu? Oh, aleluia! Você pode glorificar a Deus por esta palavra doutrinária. E o Espírito de Deus põe na minha alma para ajudar pessoas aqui que têm situações complexas, difíceis de resolução, mas Jesus pode resolver o seu problema, viu? E você vai cumprir toda a justiça. Que lindo, irmãos. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto a unção de Deus. Eu sei que tem pessoas que vai pedir, além desses: ó, pastor, eu quero me batizar. Eu vou me batizar, pastor. Eu quero cumprir, que a justiça de Deus se cumpra na minha vida. Aleluia! Porque o Evangelho é prático, irmão. Evangelho é glorioso, é majestoso, ele é claro. Eu ensino na faculdade e tenho uma liberdade de falar que lá eu ensino Bíblia. Esse livro não é um livro de mistérios. Não. Mistério é coisa que ninguém entende, está somente para o Senhor. Mas esse é um livro revelado. Aqui está toda a vontade de Deus. O que eu preciso é de ter a unção do Espírito de Deus na minha mente para entender qual é a vontade de Deus que aqui está revelada. Por isso que eu preciso ler a Bíblia, preciso ler a Bíblia, preciso ler a Bíblia, preciso ler a Bíblia, porque aqui já está tudo revelado. Deuteronômio 29, lá está dizendo que as coisas ocultas são para Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos. Qual é a palavra revelada? A Bíblia, a santa palavra de Deus. Leia a Bíblia de manhã, leia à tarde, leia à noite, leia no trabalho quando você não tiver oportunidade, porque é Deus falando com você. Mas eu não entendo a Bíblia, pastor. Não, então você está precisando de uma ajuda. Existem as ferramentas que vai te ajudar. O primeiro expediente que você precisa ter é vontade e fé, oração e procurar ajuda de quem pode te orientar para você fazer uma leitura sistemática da santa e poderosa palavra de Deus. Mas olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E note que não vai aparecer a palavra batismo, porque quem acredita, ele pede batismo. Eu quero me batizar porque eu quero participar do corpo e do sangue do Senhor. Eu quero declarar publicamente a minha fé em Cristo Jesus. Porque tem muitos crentes que vai ter dificuldade, que não vão ser arrebatados quando a igreja for subir crente. Escuta, eu vou repetir. Não é desviados, não crente. Porque vocês sabem que aqueles que estão fora da igreja e não deixaram de ser crente, eles estão distanciados do caminho do Senhor, mas eles acreditam em Deus. Eles acreditam no poder do Evangelho, eles não têm forças para voltar. Mas no dia do arrebatamento vai ficar muitos crentes também na igreja, porque eles somente acreditaram, mas não receberam toda a justiça de Deus, e vai ficar. E aí note que vai ter uma dificuldade tremenda. Se hoje nós não estamos sob pressão
O anticristo somente está o espírito dele no mundo, mas ele não está atuando. Quem está operando é o Espírito de Deus na igreja. Se a pessoa tem toda a liberdade do mundo para que a justiça se cumpra na vida dele, agora imagine após o arrebatamento da igreja e o anticristo comandando aqui na terra. Quantos querem ser arrebatados com a igreja? Diga amém. Então vamos cumprir toda a justiça, viu? Vamos cumprir toda a justiça de Deus. Olha aí, quem não crê será condenado. Vamos para Romanos, e nós já vamos fazer a profissão de fé e o estudo que nós estamos dando, vamos deixar para dar continuidade na próxima, porque eu precisava trazer essa palavra de discipular da igreja. Romanos capítulo 3. Por que você precisa crer em Jesus? Pedir o batismo em águas, por quê? Já vou te mostrar agora. O que é teologia sistemática? Na verdade, o que Paulo vai fazer com a doutrina de Cristo. Ele vai sistematizar essa doutrina para que o meu entendimento seja mais claro. Olha agora, capítulo 3 de Romanos, verso de número 23. E aqui, meus irmãos, o único homem que não está inserido nesse contexto, o nome dele é Jesus. É por isso que João Batista falou, não pode. Tem alguma coisa errada, não pode. Eu é que careço. Mas Jesus dá o exemplo do que a igreja precisa fazer. E aqui está todos os homens. Viu, pastor Flávio? O senhor estava aqui, viu? Viu, pastor Flávio? O senhor estava aqui, viu? Viu, pastor Edson? O senhor estava aqui. Aleluia. Viu, companheiros? Todos nós estávamos aqui. Mas só que uma mão poderosa foi lá na lata de lixo, viu? E foi lá e nos arrancou aquele bagaço terrível, salvou a nossa alma, nos purificou dos nossos pecados, nos deu dons espirituais, nos chamou para a sua obra. Você quer mais o quê? Jesus maravilhoso. Oh, aleluia! Porque todos pecaram. Não, eu não sou pecador, que nada, todos. Escute, irmãos, para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Pecado, eu não vou usar. Vou deixar para o irmão que ele é especialista em hebraico e grego, viu? Depois ele vai falar para vocês do hebraico, do grego, o que quer dizer pecado. Para você bem simples, errar o alvo. Errar o alvo. Eita, meu Deus do céu, isso é majestoso. E qual é o alvo que erramos? O alvo da direção da glória de Deus, porque através do pecado lá no Éden, o homem perdeu esta essência e o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha lá, verso 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando você crê em Jesus, olha que mistério isso. Quando você crê em Jesus, a glória de Deus vem sobre a sua vida. Os seus pecados são perdoados e purificados. E Deus faz de você uma nova criatura. Isso é extraordinário. Isso é magnífico. Por isso que tem pessoas que não entendem, principalmente lá de fora, e até crente também. Mas como que pode? Ele era um bandido, ele era um perdido, ele era um pinguço, ele era um viciado, ele era. Agora, ele é santo, ele é crente, ele é filho de Deus, ele não é mais aquela criatura velha, agora ele é uma nova criatura, que reflete a glória de Deus na vida dele. Sabe o que ele é agora? O que diz assim: você é um espelho
que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Deus é o bastante para reconhecer o seu valor. Olha aí. Canta, canta, igreja. Aleluia. Olha aí. Mais uma vez, você é o espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas mais que ouro puro. Você vai existir. Aleluia! Deus não desiste de você. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o lindo agora. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos. Quando o diabo começar a te acusar, fala: diabo, vai-te em nome de Jesus, os meus pecados já foram pagos, eu não devo mais nada a Satanás, porque ele fica às vezes querendo a vida da pessoa, fica querendo bombardear a mente das pessoas, mas você está livre, você está livre, você está livre, você está livre, nós estamos livres, nós estamos livres. Levante a sua mão por um segundo e adore a Deus, porque você está livre. Aleluia, 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 aleluia. Estamos livres, estamos livres, estamos livres, estamos livres. Glórias a Deus. Os pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, agora, hoje, para que ele seja justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos capítulo 6, eu vou ler este capítulo e já vou fazer a profissão de fé, em especial os que vão descer as águas do batismo. Preste atenção nesta leitura, que é feita na hora do batismo, mas nem todos no momento daquela euforia. Preste atenção no que Deus usa Paulo para escrever. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, quer dizer, na velha natureza, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, olha, crente não anda cometendo pecados. Continuamos sendo pecadores, mas o crente, ele vive uma nova vida. O crente vive uma vida de santificação, uma vida de purificação, uma vida de cuidado. Olha agora, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Note o poder espiritual do batismo em águas. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Crente não anda na velha vida, já passou. Aquela valentia, aquela violência, né? Aquilo que era do homem carnal, aquilo já ficou. Você agora é uma nova criatura. O fruto que sai da sua boca, da sua alma, é frutos dignos de arrependimento. Espírito de vingança não está mais dentro de você. Você agora ama. Quando te bate numa face, você vira outra. Quando te toma capa, você dá o vestido. Quando te obriga a caminhar 1 milha, você vai com ele 2 milhas, porque você agora é nova criatura. Novidade de vida. Isso é lindo, isso é extraordinário. Então note a responsabilidade que vocês terão doravante, e todos nós que já passamos por este processo. Olha lá. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso... Eita, meu Deus do céu, isso aqui é tremendo. O tempo não vai dar mais. Olha isso aqui, irmão. Sabendo isso, que o nosso velho homem, vou repetir a terceira vez, o nosso velho homem. Não, pastor, é porque eu sou doente, eu sou nervoso, eu sou nervoso. O velho homem já foi crucificado com Cristo. Tome cuidado. Você agora é uma nova criatura. Você precisa ter equilíbrio. Você precisa ter domínio próprio. Você precisa policiar as suas atitudes. Você precisa tomar cuidado com o que você fala, com o que você vê, com o que você ouve, com o que você age. Você agora é cidadão do céu, não é mais da terra. Você agora é sal e luz do mundo. Você não é mais aquela criatura. Olha que extraordinário. O velho homem foi com ele crucificado. Eu vejo que tem crente que diz assim: olha, eu falei para Jesus naquele momento: Jesus, eu vou descer da cruz só um pouquinho, que eu tenho que resolver isso aqui, Senhor, porque eu não tenho sangue de barata. Eu vou resolver, já volto para a cruz. Você volta nada, porque você nunca foi crucificado com ele. Quem é crucificado com ele não desce da cruz, meu irmão. Aleluia! Quem está crucificado com ele não desce da cruz. Ele sofre a penalidade. Ele é jogado na cova dos demônios. Ele é caluniado. Eles fazem de tudo com ele para tentar, mas não adianta. Ele está grudado com Cristo. Ele está como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive. Pode bater, pode bater. Eu disse: mas rapaz, você não vai fazer nada, não. Não adianta, não sou eu, é Cristo. É Cristo em mim, é Cristo em nós, é Cristo na igreja. Quantos podem dizer amém? Você não Como é o maridão em casa? Você conhecia ele antes de ser crente. Ele era violentão, só que agora ele é um cordeiro, não é? Ou ele está meio leãozão ainda, hein? Você está sorrindo, Zé Carlos? Aleluia! Como é que está o comportamento do maridão em casa? Como é que está o comportamento da esposa em casa? Ela é uma leoa, hein? Como é que está? Ela está na cruz ou ela desce da cruz, hein? Como é que é você? Como somos nós? Como é que é, hein? Como é que é? Vamos ver esse negócio direitinho, vamos acertar isso aqui? Como é que está você na presença de Deus? Se Jesus te chamar agora,
Hebreus 9, 27, está tudo certinho, porque há muitas pessoas que só lêem aquele texto em velório, que após a morte segue-se o juízo. O homem está ordenado, morreu uma só vez, e vindo após isso o juízo, ou segue-se o juízo. Você sabia que o juízo não segue somente para aquele que foi, mas para o que fica? Porque tem coisas que você não tem mais como ir lá no morto para poder pedir perdão e resolver. E daí? Se eu ou você tombarmos hoje, como fica? Está tudo certo? Aleluia! Isso é doutrina, irmãos. Isso é doutrina. Isso é doutrina. A responsabilidade que vocês estão assumindo diante de Deus e da igreja em se tornar membros do corpo de Cristo. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Põe janta aí, mulher. Eu já cheguei onde não tinha, e hoje a mesma coisa, e a minha roupa não está passada, desse jeito não dá. Isso é a velha natureza. Você está sorrindo, Paulinho? Aleluia! Irmãos, crente que briga no trânsito, né? Xinga, fala palavrão, acena com acenos obscenos. Crente, tem que ter cuidado, irmãos. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Além das pessoas que estão vendo o nosso testemunho, os olhos de Deus estão vendo. E já imaginou a vergonha? Porque os anjos e toda a natureza está gemendo com dores de parto, esperando a redenção dos filhos de Deus. Estão torcendo por nós. E todas as vezes que erramos, eles se entristecem também. Então nós precisamos ter este cuidado, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Só vou ler agora. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quando a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Que termina a doutrina, mas só vou ler. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que temos sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina. Diga comigo agora, doutrina. Mais uma vez, doutrina. Mais uma vez, doutrina. Batismo é uma doutrina bíblica. Não é uma ordem, um mandamento da igreja, é uma ordem de Jesus, que fostes entregues, e libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresenteis os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servirem
a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tendes, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque os fins delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Quantos servos de Deus tem aqui nesta hora? Levante a mão bem alto, irmãos. Levante a mão bem alto. Michel, levante a mão, ainda segurando. Levante a mão bem alto. Servos de Deus. Olha que lindo isso aqui. Tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Eu quero chamar agora aqui à frente Renan de Oliveira, irmão Alain Domingues de Oliveira e Alain Carlos da Silva e Franciele dos Santos Ribeiro. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar a Deus, irmão. E quem sabe até domingo você também vai pedir o seu batismo em águas. Jesus maravilhoso. Aqui estão estes irmãos, esses dois adolescentes e este nobre casal, fazer a sua profissão de fé pública. Eu vou perguntar a todos vocês, olhem para mim agora, vocês vão responder afirmando conforme a fé pública de vocês neste momento. Vocês acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e perdoou todos os seus pecados? Sim? Diga assim bem forte, os quatro. Sim. Vocês acreditam que Jesus Cristo vai voltar e vai arrebatar esta igreja, a qual vocês irão no arrebatamento? Sim. Vocês acreditam que o crente é batizado com o Espírito Santo, ele fala novas línguas? Sim. Agora virem-se para a igreja. A igreja vai olhar para o rosto de vocês. Vocês prometem diante de Deus, diante da igreja, de ser fiéis em todos os dias das suas vidas, obedecendo a palavra de Deus e a doutrina também da igreja. Vocês prometem? Sim. Sim. Os irmãos recomendam o batismo desses irmãos? Levante o braço e diga comigo amém. Amém. Agora mais uma vez, a igreja quer recebê-los como membros do corpo de Cristo após o batismo? Mais uma vez, levante o braço e digam comigo amém. Amém. Agora eles vão dobrar os joelhos aqui. Eu vou convidar a igreja para ficar de pé. Dobre os seus joelhos aqui de frente para o altar. Nós vamos orar por eles, irmãos. Isto tem um poder espiritual tão tremendo. Aleluia, muito alegre essa noite. Aleluia. Deu até um desejo de cantar um corinho antigo. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não, esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Aleluia. Queridos, estenda as suas mãos em direção a esses irmãos que se tornarão membros do corpo de Cristo. Eu quero pedir, pastor Isaías, faça esta oração neste momento, entregando aos cuidados do Senhor e pedindo por todos que estão presentes também aqui nesta noite. Se tem alguém aqui que vai orar com alegria, sou eu, né? Vocês já sabem, conhecem bem. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua santa e bendita presença, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Salva
nossa alma, batizado com o Espírito Santo. Agora Jesus está em estas vidas, com os joelhos curvados, Senhor, feito, Senhor, fazendo esta profissão de fé, dizendo, Senhor Jesus, que vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora toma nas tuas mãos, cuida, Senhor, das tuas vidas, guarda eles debaixo do teu sangue, guia, Senhor, os passos, guia a vida deles, Senhor, abençoa cada vida aqui presente nesse momento, toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que não decidiram ainda por este momento feliz e abençoado, que o Senhor possa dar oportunidade para que possa, Senhor, chegar até este momento, Jesus. Querido, toma nas tuas mãos Alain, Renan, esse casal, Senhor, e guarda debaixo do teu sangue, guia, Senhor, os passos, e a partir, Senhor, deste momento, Senhor, nós acreditamos, Senhor, que a partir do dia que for batizado, vai fazer parte, Senhor, do corpo de Cristo, é o desejo do nosso coração nesta noite, que o Senhor derrame das tuas bênçãos, no nome de Jesus que vive e reina para todos sempre. Pode levantar, meus irmãos, que Deus os abençoe. Depois o Adriano vai falar com vocês alguns procedimentos, tá bom? Pode voltar aos seus lugares. Eu quero agora fazer um dos maiores convites que o ser humano, durante a sua existência neste planeta, ele pode ouvir. E aquele que entende deve tomar esta decisão. Eu quero perguntar nesta noite às pessoas que ouviram a exposição da palavra e querem decidir por Cristo nesta noite. Levante a sua mão comigo assim, aceitando a Jesus como Salvador. O casal, venha, meus filhos. Isso, já venha recebendo. Já, irmãos, abraço e traga. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, maravilha! Há mais alguém que entregar sua vida a Cristo e não poder feliz? Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. É maravilhoso mesmo, irmão. É a decisão mais importante da vida de vocês. Eu tenho certeza que Deus tem um projeto para mim. Aqui um adolescente, abraço, e aqui o menino, olha que maravilha, a família querida. Isso, 3 almas para Jesus. 3 almas para Jesus. Isso é noite de festa neste lugar. Aleluia! Aleluia! Vem cá, filho. Eu sei que você é um ganhador de almas. Ore, entregando aos cuidados do Senhor, essa família. Deus tem algo grande a fazer, querido. Amado Deus e querido Pai, nesta hora, Pai amado, nos ouvindo, Pai, nessas sementes, aceitando o poder da sua graça, o poder do teu Santo Espírito, te aceitando, Senhor, como Senhor eterno, Senhor. Ó Pai, que tu és um Deus maravilhoso, que salva almas, que te prepara, ó Deus, que é esse povo, para morar naquela linda cidade, que possa fazer um pacto contigo, que possa, Senhor amado, se perguntar de Deus, Pai, ó Deus eterno, tu és o eterno El Shaddai, ó Deus, eu tenho certeza que mais na vida deles, até para sempre, Senhor amado, nesse exato momento, eles aceitaram o Senhor, eles aceitaram um amigo, ó Deus, que batiza, cura e leva para o céu, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, neste culto, ó Pai, culto de loucura para conosco, que tem salvado almas, para a tua grande seara, ó Deus. Eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Obrigado. Aleluia. Pode voltar aos seus lugares. Dê um abraço deles aí, amados. Obreiros, dê um abraço. Receba eles. Aleluia. Pode colocar, pastor, pode colocar. Eu estou tão alegre que nós vamos para casa cantando nesta noite com um grupo de varões. Até sente um pouquinho, amado. Um segundinho só. Vamos.
agradecidos a Deus porque no domingo eles completaram um ano desse lindo trabalho do grupo de varões, e nós não podemos falar com mais intensidade, mas nesta noite eles têm, vem cá varões, vamos glorificar, varões, vem aqui varões, vamos para casa cantando, a bênção apostólica será dada ao som deste lindo hino de glorificação ao nosso Deus, porque Deus está fazendo, viu amado? Deus está fazendo. Cuide desses que vão ao batismo, viu queridos? Aleluia, aleluia, aleluia. Pode ficar mais aqui à frente, queridos, aqui olha, vocês estão escondidinhos, pode ficar aqui, isto, vem cá meu querido, vem cá, meu querido, isto aí, maravilha, tudo aqui meu filho, isto, chega aqui pastor Isaías, chega mais perto aqui, isto. Aleluia. Cante conosco, igreja. Aleluia. Glorifique a Deus. Olha aí. Olha que lindo. Aleluia. Olha que lindo. Aleluia. Ano de Deus.